Olá, este trabalho faz parte do estágio supervisionado 4, Docência na Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial Inclusiva, uma década da política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva do ideal ao possível. O nosso grupo é formado por Edvânia Teixeira de Almeida, Ivone Marques de Aguilar e Isdineia Alves Moreira. Refletir sobre os aspectos históricos e políticos da PNEEPI exige um olhar atento e detalhado sobre seu processo de elaboração, publicação e desdobramentos nesses 10 anos. O ciclo de políticas utiliza como abordagem a flexibilidade e propõe um ciclo contínuo de 3 contextos: o contexto da influência, o contexto da produção de textos e o contexto de prática. A PNEEPI, das aspirações iniciais às construções do possível. Ela teve como marco inicial a publicação de um documento elaborado pelo grupo de trabalho nomeado pela Portaria número 555/2007, prorrogada pela Portaria número 948/2007 e entregue ao Ministro da Educação em 7 de janeiro de 2008. Uma minuta do documento foi enviada aos diferentes setores da rede pública de educação para estudo e discussão, que depois seria enviada à CESP-MEC. Cada instituição enviaria um representante para participar da Assembleia em Brasília. Houve quem levou a proposta a sério, outros ainda vetaram ou emitiram um parecer individual. Nesse contexto da prática, o texto ganhou vida própria. Para alguns, ele representava o ideal necessário para construir um modelo de educação especial diferenciado, porém nem todos pensavam assim. Assim, o documento para regulamentar a educação especial inclusiva não atendeu às expectativas e as discussões não evoluíram, devido os representantes escolhidos pelas instituições não terem o conhecimento do assunto. Então, as premissas iniciais do documento foram modificadas. Diante dos resultados dos encontros realizados e dos documentos recebidos, a comissão então produziu um texto e o encaminhou para o ministro da Educação em janeiro de 2008. O resultado das discussões e o possível diante do esperado foi a publicação de um texto denominado Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, como um texto orientador, mas sem assinatura ministerial, e a publicação em 2008 do decreto. Outro marco importante do documento foi a definição do público da educação especial, que a partir dele passou a serem os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Brasil, 2008, página 15. O documento não determina que o melhor seja a escolarização de surdos em salas comuns, que estudam surdos e ouvintes, mas a indica como uma possibilidade e acrescenta a necessidade de convivência entre os pares surdos e não determina como se proceder, nem legitima uma única forma de fazer a escolarização de pessoas surdas. Por fim, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, com desdobramento das ações coletivas para a elaboração do documento que se pretendia definir as diretrizes curriculares para a educação especial. No entanto, a reivindicação das instituições não é o que acontece na prática, onde fazem um retorno da educação especial substitutiva, sendo um verdadeiro retrocesso incontestável para as pessoas com deficiência. São várias as ações que assumem os compromissos expressos no texto da Política Nacional de Educação Especial e destacamos algumas delas. 1. A criação do Centro de Formação e Recursos, CAP, CAS e NAHS.
2. A Comissão Brasileira do Braille, 2008. 3. A criação dos programas Acessibilidade à Educação Superior 2010, dentre outras. Dentre alguns desafios que se apresentam no contexto da prática dessa política, destaca-se a necessidade de se proceder. Vejamos um pouco sobre alguns dos desafios. A regulamentação dos requisitos para a realização dos convênios com as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Fortalecimento das ações e programas criados para subsidiar a educação especial inclusiva. A formação de profissionais da educação com condições para atuar na escolarização de todos. Conclusão. Portanto, entende-se com esse texto que, por motivo de interesses próprios, os grupos que estão no poder queriam que os grupos sociais acreditassem que, a partir da legislação, haveria modificações no contexto da prática. No entanto, no contexto da produção, os textos legais trazem construções discursivas que permitem e ou demandam de outros atos normativos que não atendem plenamente o solicitado, ou seja, não atendem às reivindicações das instituições. Enfim, o que se destaca nesse texto é que, entre as conquistas e as lutas, há sempre o tempo das disputas de saber e poder, em que as construções resultantes desse movimento são fruto de negociações que representam as forças políticas econômicas em evidência. Somos todos iguais na diferença. Obrigada a todos.